Normalmente a gente tem os cortes divididos em três tipos, né, que é a classificação oficial da ANEEL. O energético, que é quando o pessoal fala, olha, gente, não tem carga, né? E o confiabilidade e o elétrico. O elétrico é quando tem alguma indisponibilidade. Por exemplo, aqui a questão do Linhão de Belo Monte, né? Mas aqui as manutenções e tudo mais estão aqui no elétrico. E confiabilidade é quando o ONS fala, olha, eu vou ter que te cortar porque se você continuar gerando, vai determinar alguns fluxos que se tiver algum evento na rede de indisponibilidade e tudo e tal, pode gerar uma oscilação, pode gerar alguma sobrecarga de equipamento ou uma oscilação que eu não consigo controlar e por conta disso eu vou reduzir a sua geração, tá? Então, isso daqui é a visão ao longo do tempo. A gente vê, de certa forma, aqui uma mudança nas cores das barras, tá certo? Lá atrás, em 2022 e tudo, a gente tinha cortes de confiabilidade, que são os azuis escuros, né, predominando. Embora essas barrinhas, elas são muito pequenas comparado com o que a gente vive hoje, né? Depois, a hora que a gente vai para 22, a gente vê os cortes laranja predominando, tá vendo? Ó, muito laranjinha aqui. O que que era isso, gente? Razão elétrica. E depois aqui, olha, depois do apagão, então a gente vê o tamanho das barras antes do apagão, a média é 0,8%. Depois do apagão, a média supera 10%, né, que foi aqui em agosto. Aí a gente começou a ter a barra azul escura muito forte, por confiabilidade, né, logo depois do apagão aqui, né, em setembro. Depois, a barra escura, ela cedeu espaço e ela começou a ter barra azul escura e barra laranja, aqui praticamente equilibrado, mas assim, há um equilíbrio aqui, né, azul escura e azul clara, né, depois aqui, e que, ou seja, os cortes estavam nas três causas, mas aí, em 2024, a gente vê muito corte de confiabilidade, né, falando, olha, é questão de rede, mas é uma questão de rede que não é porque está em obra, ou porque está fora da operação, é porque devido à configuração da rede, a rede que a gente tem, alguns eventos podem levar ali a um desligamento, a um desequilíbrio do sistema, então as usinas vão ter a geração delas limitadas. E a hora que a gente olha para 2025, passado aqui o efeito elétrico aqui, que foi a questão da linha bem específica aqui de Belo Monte, a gente tem essas barras azuis claras predominando, né, que são o energético. Aí o que que a gente resolveu fazer aqui, né? Falou, olha, tanto o elétrico quanto confiabilidade é por causa da rede, tá certo? E o energético é porque não tem carga, que é o que o pessoal chama aí de oversupply, né? E a gente vê muita gente às vezes falando, não, gente, está cortando porque não tem carga, está cortando, né, porque o problema não é rede e tal. Então a gente falou, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos separar, vamos juntar confiabilidade e elétrico. Um segundo, acho que eu vou ter que espirrar, tá? Voltei, gente, consegui poupar vocês da cena. É, vamos juntar então confiabilidade e razão elétrica como sendo rede. E vamos colocar o energético como sendo energético. E vamos ver o que que a gente consegue. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, olha, foi rever essa questão das razões. Então, aqui fica um gráfico mais fácil da gente olhar, onde confiabilidade e elétrico foram juntados, né? E são rede. E o N é falta de carga. Então, fica claro para a gente, quando a gente olha aqui, gente, historicamente, tá certo? Historicamente, a gente consegue ver que, olha, o azul escuro, gente, é predominante historicamente, tá certo? Ou seja, historicamente, a gente já vai ver isso em números, em fatos e dados, mas tem muito mais problema de transportar por causa da rede do que por falta de carga. E recentemente, praticamente agora, desculpa aqui, gente, eu vou botar julho inteiro, tá certo? Recentemente, a hora que a gente olha aqui, ó, é, abril, maio, junho e julho, só recentemente é que a barra azul clara passou a ser predominante, ou seja, falta de carga. Então, historicamente, os cortes se caracterizaram principalmente porque problemas na rede, ou de confiabilidade ou de restrição, né, que não seja confiabilidade, seja elétrica mesmo de fluxo. E agora os cortes, é, os cortes energéticos são predominantes. Isso muito recente aqui dos últimos 4 meses.
Aí tem uma outra visão aqui que fica até melhor, certo, Anderson? Que, é, aqui, isso daqui está em megawatt-hora, tá? Então, a gente consegue depois fazer a conta aqui, pegando os megawatt-hora, tá certo? Somando, dividindo pelas horas de cada mês, ou simplesmente já dá para comparar aqui pelos megawatt-hora por mês. Aqui a gente fez em percentual, tá? Então, olha só, os cortes energéticos, tá certo? Eles praticamente, olha, eles nunca eram superiores a 5%. Isso até novembro de 24, tá? Depois, hoje em dia, gente, esses cortes energéticos, ó, eles já estão chegando em quase que 15% aqui, tá 12, 13%, 12%, então eles estão 13,5%, 12,5%. Então, o corte energético passou a ser preponderante. E aqui realmente teve uma questão de rede em fevereiro, que foi a questão de Belo Monte, né? E a gente também consegue ver, é, a gente fez a participação dos cortes, né? Então, se a gente colocar a base de 100%, né, para cada mês, a gente consegue ver, fica meio que as áreas, as barras praticamente azuis escuras, né? Durante longos períodos, ó, muito azul escuro, e só agora o azul claro se manifestando com intensidade. Já teve alguns períodos aqui de azul claro também lá em 2023, tá? Mas agora que ele está se manifestando com grande ênfase aqui, né, na parte energética. E a tendência, gente, o futuro é que esses cortes energéticos eles vão se intensificando, né? Então a gente falou, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso num número que a gente consiga lembrar, tá certo? Então o que que a gente fez? A gente fez aqui os dois donuts aqui, a gente consegue comparar por período que a gente seleciona o percentual que é rede e o percentual que é energético. Então, a gente pode dividir aqui, por exemplo, em duas partes, né? Eu vou fazer uma divisão aqui, olha, até dezembro de 24, então vamos botar aqui até o dia 31 de dezembro de 24. O que que a gente via? 68% dos cortes, gente, era por causa de rede e 32% dos cortes por causa da parte energética. Aí, quando a gente olha aqui, vamos pegar então de lá para cá, né? Se a gente vier aqui falando, me mostra aqui a partir de. Peraí, gente, voltei muito para trás. Me mostra que a partir de janeiro de 25, para eu ver o que é fazer o período complementar, né? Quando a gente pega de janeiro de 25 para cá, aí a gente vê o seguinte, olha, aí a gente está chegando até antes de ontem, né? 47% dos cortes são energéticos, ou seja, de 32 foi para 47, um aumento de 15% do energético. E a gente vê aqui 52% de rede, ou seja, os cortes que eram predominantemente por conta da rede passaram a ser pela parte, tá ganhando força que é a parte energética. E só para ficar consistente com aquela pergunta inicial que a gente fez, vamos pegar o primeiro semestre de 24 e comparar com o primeiro semestre de 25, que foi onde a gente viu aquele aumento de corte, né? Então aqui, olha, nós vamos voltar para 1º de janeiro de 24. Vamos aqui voltar para 30 de junho de 24, tá? Então, o que que a gente vê? 62% rede, 38% energia. E a hora que a gente dá uma ajustada aqui, só para pegar o semestre certinho, vamos pegar até 30 de junho também. Então, de 1 de janeiro até 30 de junho, a gente vê 44% energético, né? Então, o energético está ganhando espaço e aqui a rede. Ah, gente, mas eu queria ver como é que está isso em determinado ponto, ou quero ver como é que está em determinado conjunto, ou quero ver se está no tipo de usina, se é solar ou se é eólica. A gente consegue depois fazer todas essas visões aqui, né, para poder ter os cortes por tipo, tá? Donato, acho que uma Ah, análise adicional que é legal também, se a gente puder fazer o segundo trimestre de cada ano, né? Porque como a gente teve o primeiro trimestre, boa. Então vamos pegar a queda aqui da linha, né? 1º de abril. Ah, porque teve a parte elétrica, certo? Então pegou Isso. abril de 24 a 30 de junho de 24 e a gente vai vir aqui para tirar o efeito da linha. Vamos pegar abril também até junho. A gente vê aquilo que a gente tinha até falado antes, né? Que os últimos meses o energético foi para 66%, boa, e o ano passado ele estava em 40%.
Muito bom. E dá para, ou seja, a predominância do energético nesse segundo trimestre dá para ver bem. E a gente pode também vir aqui e pegar o primeiro TRI de 25, né, se quiser. Se a gente vier para cá e pegar o primeiro TRI de 25, 31 de março, certo? E voltar para janeiro aqui de 25, a gente vê, olha, no primeiro TRI, 80% foi rede, né, no primeiro TRI de 25, e no segundo TRI, 67% foi energético. A gente está vendo realmente uma mudança muito impactante na mudança da causa dos cortes. Isso faz com que a gente, opa, precisamos mudar então os nossos holofotes, né? A gente está prestando atenção em algumas coisas, mas com essa predominância de energético, pô, será que faz sentido a gente mergulhar então realmente no energético? Porque até aqui fazia muito sentido a gente ficar preocupado, poxa, qual que é a restrição da linha, qual que é a obra e qual que é tudo mais, né? Agora aqui, o ponto é, meu, eu não tenho carga, o que que eu faço para ter carga? Como é que eu me posiciono, né? A gente consegue resolver esse corte energético, consegue mitigar com ferramentas diferentes do que o corte, né, por razão elétrica. Então, acho que esse é um ponto também muito bom para ser avaliado.